O discípulo da dor, da culpa e da esperança perdida. Uma reflexão profunda sobre traição e perdão. Poucas figuras na história da humanidade carregam um peso tão profundo e sombrio quanto Judas Iscariotes. Mencionar seu nome é como tocar em uma ferida que nunca cicatrizou no imaginário coletivo. Ele não é apenas lembrado como o discípulo que traiu Jesus. Ele se tornou o símbolo eterno da traição, da culpa sufocante e da dor sem redenção. Seu nome atravessa os séculos como um eco de angústia e arrependimento. Um lembrete vivo de até onde pode ir a alma humana quando perde de vista a esperança. Judas Iscariotes, o nome que ecoa como uma ferida na alma da humanidade. Poucos nomes carregam um peso tão denso, tão visceral, quanto o de Judas Iscariotes. Pronunciar esse nome é quase como tocar em uma cicatriz coletiva que atravessa séculos. Ele desperta desconforto, revolta e, para muitos, até medo. Judas se tornou o símbolo supremo da traição. Um rótulo que ninguém deseja. Um fardo tão marcante que, até hoje, raríssimos pais ousam dar esse nome a um filho, porque ele carrega uma sombra. Mas será que Judas foi apenas o traidor? Ou será que por trás dessa figura histórica há uma dor humana que nos convida a refletir sobre nós mesmos? Judas caminhou com Jesus. E isso muda tudo. Ele não era um estranho. Ele fazia parte do círculo íntimo. Era um dos 12, um dos escolhidos. Ele presenciou milagres, viu o impossível acontecer diante de seus olhos. Ouviu palavras de vida eterna saindo diretamente da boca do Salvador. Sentou-se à mesa com ele. Recebeu pão e vinho. Teve os pés lavados pelo próprio Filho de Deus. Imagine isso, os pés de Judas sendo lavados por Jesus. Um gesto profundo de humildade, amor e serviço. E Jesus sabia o que ele faria. Sabia que Judas o entregaria. E mesmo assim, o acolheu com ternura. O tratou com dignidade. Demonstrou amor até o fim. Isso nos revela algo extraordinário sobre o coração de Cristo. Mesmo diante da traição, ele ofereceu perdão antes mesmo do arrependimento. Ele amou aquele que o feriria. E isso nos mostra que o amor de Deus não é condicional. Ele é graça, ele é oportunidade, ele é esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Mas Judas não soube o que fazer com esse amor. Talvez não tenha compreendido sua profundidade. Ou talvez achou que era tarde demais, que não havia mais retorno. Dominado pela culpa, pela vergonha, pelo arrependimento que não se transforma em mudança, Judas afundou. E é aqui que a história de Judas se transforma em um espelho para nossas próprias vidas. Quantas vezes nos sentimos assim, perdidos, culpados, envergonhados, presos em decisões erradas, tentando consertar com as próprias forças o que só Deus pode restaurar. Judas representa esse lugar escuro onde a alma humana vacila. Ele representa a dor de quem acredita que já foi longe demais. Mas Judas não foi o único a falhar. Pedro também falhou. Negou Jesus 3 vezes e fez isso na hora mais difícil. Quando o mestre mais precisava, Pedro se afastou, mentiu e fugiu. Mas depois chorou amargamente e buscou redenção. Ele voltou. Ele permitiu ser restaurado. A diferença entre Pedro e Judas não está no erro. Está no que fizeram com a culpa. Pedro caiu, mas levantou. Judas caiu e desistiu. O erro de Judas foi real, sim. Mas o que realmente o destruiu não foi a traição. Foi a desesperança. Foi acreditar que o pecado era maior do que a graça. Foi permitir que a culpa o afastasse da única fonte de perdão que poderia salvá-lo: Jesus. Essa é a chave para entender essa história. Judas representa todos nós quando deixamos de acreditar que há redenção. Quando nos isolamos em nossa dor e deixamos a vergonha calar a nossa oração. Quando não nos permitimos voltar para os braços do Pai. E é por isso que a história de Judas é tão importante, porque ela é um alerta, mas também um convite.
É um alerta contra o desespero, contra a voz interior que diz que não tem mais jeito, contra o engano de pensar que Deus não perdoaria, que já é tarde demais. Mas também é um convite para experimentar a misericórdia, a graça abundante, o amor incondicional de um Deus que não desiste de nós. Você já percebeu que todos os discípulos falharam de alguma forma? Uns dormiram enquanto Jesus suava sangue, outros correram com medo, Tomé duvidou, Pedro negou, mas todos eles encontraram redenção, porque escolheram não se esconder. Escolheram voltar. Escolheram acreditar que o amor de Deus ainda os alcançaria. E você? Que escolha está fazendo? Judas viu Jesus ser preso. Ele sabia onde o mestre estava. Ele poderia ter corrido até ele. Poderia ter pedido perdão. Poderia ter chorado aos pés de Cristo e sido restaurado, assim como Pedro. Mas em vez disso, correu para longe, se calou, se perdeu. E por fim, tirou a própria vida. É duro falar disso, mas é necessário, porque nos dias de hoje, muitos estão espiritualmente vivendo o mesmo fim de Judas, sufocados pela culpa, paralisados pela vergonha, acreditando que foram longe demais, que Deus não os ouviria mais, que o erro é irreversível. Mas a boa notícia do Evangelho é esta: não há pecado maior do que a misericórdia de Deus. Você pode ter errado, pode ter se afastado, pode estar se sentindo indigno, impuro, perdido. Mas saiba, Deus ainda te chama, ainda te ama, ainda te espera. Porque o coração do Pai é sempre um lugar de retorno, sempre. O fim de Judas não precisa ser o seu fim. Você pode escolher outro caminho, você pode voltar, pode confessar, chorar, recomeçar. O amor de Deus te alcança até nas ruínas da alma, até no fundo do poço. Não se esconda, não se cale, não desista. Porque não há história que Deus não possa reescrever. Não há dor que Ele não possa curar. Não há vergonha que Ele não possa transformar em testemunho. A história de Judas é um alerta sobre os perigos do desespero, mas a história de Pedro é a promessa viva da restauração. Escolha a esperança, escolha a luz, escolha voltar para os braços do Pai. Ele nunca desistiu de você e nunca vai desistir. Judas não era um estranho. Ele andou ao lado de Jesus, caminhou com ele, ouviu suas palavras, presenciou seus milagres, sentou-se à mesa com o próprio Filho de Deus. Ele fazia parte do círculo íntimo dos 12 discípulos. Era alguém escolhido, alguém de confiança, alguém que viu de perto o céu se manifestar na terra e, mesmo assim, escolheu trair. Mas será que ele nasceu para isso? Será que Judas foi predestinado a carregar esse fardo eterno? Ou será que, como todos nós, ele teve escolhas a fazer e escolheu mal? Essa pergunta nos leva a um lugar de reflexão muito mais profundo do que a simples narrativa histórica. Porque, ao olhar para Judas, não enxergamos apenas um vilão bíblico. Vemos um reflexo sombrio de nós mesmos em momentos de fraqueza. Quantas vezes também negamos a verdade? Quantas vezes vendemos princípios por conveniência ou traímos aquilo que acreditávamos, mesmo que em pequenas doses? O amor que Judas não entendeu. Um dos momentos mais impactantes da trajetória de Judas foi quando Jesus lavou seus pés. Pense nisso. O Filho de Deus, ajoelhado diante de um homem que ele sabia que o trairia, lavando seus pés com humildade e amor. Isso revela uma dimensão imensurável da graça divina. Judas foi amado até o fim, e talvez justamente por isso a sua queda tenha sido tão trágica. Ele não soube o que fazer com esse amor. Não compreendeu que ainda havia tempo para se arrepender, que o caminho de volta estava aberto. A traição aconteceu. E com ela veio o peso insuportável da culpa. Judas tentou resolver sozinho. Devolveu as moedas de prata. Gritou sua dor. Mas não correu para os braços do mestre. Correu para longe. A diferença entre Judas e Pedro. Muitos esquecem que Judas não foi o único a falhar.
Pedro também traiu Jesus 3 vezes, publicamente, em um momento crítico. E ainda assim, Pedro foi restaurado. Qual foi a diferença? Pedro se permitiu ser tocado pela graça. Chorou amargamente, mas voltou. Judas afundou na desesperança. A diferença entre os dois não está apenas no erro cometido, mas no que fizeram com a dor que esse erro causou. E isso, meus amigos, é a parte mais importante desta mensagem. Quando o remorso vira prisão, muitos hoje vivem como Judas, presos em erros do passado, consumidos pela culpa, acreditando que já foram longe demais, que Deus não os ouviria mais, que não há mais caminho de volta. Mas isso é mentira. Mentira que aprisiona, mentira que mata, a mesma que sussurrou no ouvido de Judas quando ele decidiu tirar a própria vida. O verdadeiro inimigo da alma não é o pecado, é a desesperança. É não acreditar que ainda pode haver perdão. É deixar que a vergonha silencie a voz do arrependimento sincero. Uma escolha que ainda podemos fazer. A história de Judas Iscariotes é um alerta espiritual, um lembrete de que todos estamos sujeitos a falhar. Mas também é um convite à graça, um chamado à misericórdia que está sempre disponível para quem deseja voltar. Você sente que falhou com Deus? Que foi longe demais? Que Ele já não te ama? Ouça com atenção. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há história que Ele não possa reescrever. Mesmo que a culpa te consuma, mesmo que a vergonha te cale, ainda há tempo. O caminho de volta está aberto. Judas viu Jesus ser preso. Ele sabia onde encontrar o mestre, mas não foi. Ele desistiu de tentar. E é isso que não podemos repetir. Não desista. Deus não fecha as portas para quem o busca com um coração quebrantado. Se Pedro foi restaurado, se tantos outros foram perdoados, você também pode ser. Ainda há luz, ainda há redenção, ainda há braços abertos te esperando. O legado de Judas, um espelho para a alma. A história de Judas não precisa terminar em tragédia para você. Que ela seja um espelho, não uma sentença. Que você olhe para esse nome e lembre: se eu cair, ainda posso me levantar. Se eu errar, ainda posso recomeçar. Porque a cruz de Cristo não foi erguida para os perfeitos. Foi erguida para os Judas, os Pedros, os Tomés, para mim, para você. O que define o seu destino não é o erro, mas o que você decide fazer depois dele. Uma história que ainda pode nos ensinar muito. Judas Iscariotes, um nome que carrega dor, mistério, peso histórico e espiritual. Mas, acima de tudo, carrega uma profunda lição de vida. Ao longo deste vídeo, refletimos sobre sua trajetória, suas decisões, seus erros e, principalmente, sobre a desesperança que o consumiu. Mas agora, neste encerramento, quero te convidar a olhar para além da tragédia, a enxergar o que ainda podemos aprender com essa história. Porque sim, há muito o que aprender. Judas não é apenas um personagem bíblico. Ele é uma metáfora viva da natureza humana, de como todos nós, em algum momento da jornada, tropeçamos, de como, muitas vezes, nos sentimos indignos de perdão, de como carregamos culpas silenciosamente por atitudes que gostaríamos de apagar. E é justamente nesse ponto que sua história se torna tão urgente e atual. Vivemos tempos em que as pessoas estão adoecendo por dentro, trancadas em suas dores, envolvidas em memórias que doem, presas em erros que parecem imperdoáveis. Quantos hoje não estão vivendo o que eu chamaria de síndrome de Judas? Culpam-se em silêncio, julgam-se de forma cruel e, por fim, acreditam que não há mais retorno, mas há. A história de Judas Iscariotes nos alerta sim. Mas, acima disso, ela nos convida à reflexão e à redenção. Nos mostra que sempre há um caminho diferente daquele que termina em tragédia, que existe uma rota de volta, que o amor de Deus não nos abandona, mesmo quando todos os outros nos viram as costas.
Vamos pensar juntos. Se Judas, naquele momento de desespero, tivesse corrido para Jesus, o que teria acontecido? Você acredita de verdade que Cristo o rejeitaria? Que o trataria com indiferença? Que o condenaria? Não. Jesus teria olhado para ele com o mesmo olhar com que olhou para Pedro após a negação. Um olhar de compaixão, de perdão, de recomeço. Um olhar que diz: eu ainda acredito em você. E é esse olhar que está disponível para mim e para você hoje. A diferença entre culpa e arrependimento. Vamos falar sobre um ponto importante. A diferença entre culpa e arrependimento. A culpa nos paralisa. Ela nos faz olhar apenas para trás. Nos aprisiona ao erro, como se fôssemos eternamente definidos por ele. Já o arrependimento nos impulsiona. Ele nos leva ao confronto com a verdade, sim, mas também nos convida ao movimento, à busca pelo perdão, à restauração da alma. Judas foi dominado pela culpa, Pedro pelo arrependimento. E por isso, Pedro foi restaurado e se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Um homem que falhou profundamente, mas que foi levantado pela graça de Deus. Essa diferença muda destinos. Quantos de nós hoje estamos precisando fazer essa escolha? Você não é o seu erro. Quero que você guarde isso no coração. Você não é o seu erro. Você é maior do que a pior coisa que já fez. Deus não vê você apenas pelo momento da queda, mas pela possibilidade da sua transformação. A Bíblia está repleta de histórias de recomeços. Moisés matou um homem, mas foi chamado para libertar uma nação. Davi adulterou, mentiu e mandou matar, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Paulo perseguiu cristãos, mas se tornou o maior pregador do Evangelho. Então, por que você não poderia ser restaurado? Essa é a mensagem mais poderosa da cruz. Ninguém está além do alcance da misericórdia de Deus. A cruz, símbolo do amor que restaura. A cruz não foi apenas o palco da morte de Jesus. Foi o altar do seu amor. E cada gota de sangue derramado ali grita perdão, graça, reconciliação. Inclusive para Judas, inclusive para mim, inclusive para você. Judas viu o sangue inocente ser entregue, mas não esperou pelo terceiro dia. Não ficou para ver que o túmulo seria vencido. E isso talvez seja o maior lamento da sua história. Ele não viveu a manhã da ressurreição. Ele não viu a prova final de que Deus transforma a morte em vida, dor em cura, culpa em liberdade. Uma decisão que muda tudo. Se você se sente distante de Deus hoje, se acha que foi longe demais, se acredita que já não merece mais recomeçar, eu quero te dizer, você está errado. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há uma mão estendida te esperando. Jesus não desistiu de você. Não importa o que tenha acontecido até aqui, o que importa é o que você vai escolher fazer agora. Você pode repetir a história de Judas e se deixar vencer pela culpa, pelo desespero, pela solidão. Ou pode seguir o caminho de Pedro, reconhecer o erro, chorar, se levantar e deixar Deus reescrever a sua história. A escolha é sua, finalizando com esperança. Ao encerrar este vídeo, eu não quero que você leve consigo o peso do nome Judas, mas sim a luz do que essa história pode nos ensinar. Não precisamos repetir a tragédia. Podemos aprender com ela. Podemos escolher a vida. Podemos escolher a esperança. Que você não se esconda da graça. Que você não acredite nas mentiras da culpa. Que você não permita que a vergonha roube a sua paz. Porque o amor de Deus ainda está aqui, esperando você. Corra para os braços do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também esteja precisando de luz. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e comente abaixo. Senhor, eu escolho o teu perdão. Vamos juntos espalhar fé, consolo e sabedoria.